Senhor, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar pra gente dar início a mais uma live, Momento com Deus. Paz Luciene, Rafael Caroline, meu irmão, minha cunhada. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, manda um joinha aí. Glória a Deus, aleluia. Ednei, Abimael, Pai do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Terezinha, a Berê, Deus abençoe. Glórias a Deus, Pai do Senhor. Irmãos, quando vocês forem entrando, pede pro pessoal mandar uma paz do Senhor, porque às vezes aqui não aparece pra gente, né? Quem tá entrando, que tá acompanhando. Evangelista Cleiton, o pastor Márcio tá aí também. Ednei, Varão, saudade de tu, Varão. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Glória a Deus. Além da participação especial, né, irmãos, do nosso Senhor, do Espírito Santo, o meu irmão também está nos acompanhando aí, direto dos Estados Unidos. Ficando chique, hein? Glória a Deus. Aleluia. Pode ser, ô Jaque. Deus abençoe. Rosângela, minha sogra, Deus abençoe. Que o Senhor possa vir falar conosco nessa noite, né, irmãos? Presbítero Fernando, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua esposa. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 6, verso 35 ao 38. Lidian, Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos orar, irmãos, como de costume. Se que puder, ligue seu pensamento com Deus aí. Vamos falar um pouco com o Senhor. Ivan, Pai do Senhor, Ivan. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, nós te pedimos, ó Pai, envia-nos o teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós, ó Pai querido e amado. E fala, Senhor, conosco nessa noite, diante da tua presença. Ah, Deus da glória, aleluia, eu sinto a tua presença aqui, Senhor, na minha casa. Que os meus irmãos possam sentir também, Pai, essa mesma presença nos vossos lares.
Que o Senhor possa abençoá-los, que a nossa mente possa ser aberta agora, Pai, os nossos corações também, para absorvermos, ó Pai, a Tua palavra neste momento, para que o Teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado, porque não há glória em nós, ó Pai, nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência, para que a glória seja somente Tua, Senhor. Nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos, ó Pai querido e amado. Ah, Deus, visita os lares, ó Pai. Visita, Senhor, a necessidade do Teu povo. E eu creio, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. As Tuas mãos, ela tem ficado estendidas, Senhor, sobre nós, sobre as nossas casas. E o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado. Ah, Senhor, o Senhor tem nos guiado. E mesmo em momentos difíceis, o Senhor está conosco, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Pai. Abençoe a todos, ó Pai, pela sua infinita graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Marlene, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 35. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35 ao 38. Vai dizer assim: os irmãos estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, manda um joinha aí. Amém. João 6, 35 ao 38. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glórias a Deus. Gidson Caetano, Pai do Senhor, varão. Pera aí, irmãos, deixa eu aumentar aqui um pouco o brilho da tela, que eu não estou enxergando nada. Pronto, agora sim. Que palavra gloriosa, né, irmãos? O versículo 38 vai dizer assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E hoje nós estamos aqui, irmãos, não é para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos tem enviado e nos tem sustentado. Amém? Então, eu vou dar início da seguinte maneira. Em João 6, versículo 9 ao 13, Mateus vai nos trazer um relato que, após Jesus ensinar as multidões a curar, a fazer os seus milagres, é chegado um tempo que já estava tarde, aquela multidão ainda estava aos pés de Jesus. E eles passaram o dia com Jesus. E eles tinham fome. Os seus corpos estavam necessitados do alimento natural. Então,
um moço, um jovem ou uma criança se apresenta a Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra do Senhor vai nos relatar que a multidão era muito grande. E aos olhos humanos, 5 pães não seria o suficiente para alimentar a multidão. 5 pães muitas das vezes dá para 2 pessoas comer, ou aquele irmão que gosta de comer um pouquinho mais, né? Porque crente gosta de comer. 5 pães come de uma vez só de manhã, né? No café da manhã. Só que Jesus, ele mostrou ali a sua grandeza, a sua glória e o seu poder, e deu graças ao Senhor e apresentou aquele alimento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali houve uma multiplicação dos pães. E depois que Jesus dá graça, que o pão é multiplicado, o Senhor entrega nas mãos dos discípulos, e os discípulos entregam para a multidão, e aquela multidão se alimenta, né? Aquelas famílias que tinham necessidade do alimento, do pão, elas são alimentadas por Jesus, de modo que de modo que sobrou pães, né? Sobraram cestos com pães. Então aquela multidão, ela pôde contemplar que Jesus, ele tinha o poder da provisão e tinha o poder do milagre. Só que aquela quantidade, aquela multiplicação dos pães naquele dia não foi suficiente para a necessidade do próximo dia. Então a palavra vai nos dizer que esse povo atravessa o mar da Galileia, chega até Jesus, mas não se achega para adorar Ele, para cultuar a Ele, mas vai em busca de Jesus, porque Ele podia fazer um milagre, porque Jesus ele poderia ali multiplicar novamente os pães, ou dar algo que aquelas pessoas pudessem comer, algo que viesse satisfazer as suas necessidades físicas, algo que enchesse a sua barriga, algo que cessassem a sua fome. Eles pensavam somente na vida material, pois ainda eles eram ignorantes para entender o significado espiritual daquela multiplicação daqueles pães. Eles trabalhavam duro, eles lutavam para garantir o seu sustento, o seu pão de cada dia. Mas eles lutavam, eles trabalhavam para comprar ou para conseguir o pão que perecia. E quando eu li isso, o Senhor ele falou fortemente comigo, ao meu coração, dizendo que nos dias atuais as coisas ainda são exatamente iguais a essa situação. Hoje pessoas buscam Jesus pelo milagre, por aquilo que Ele pode fazer. É por isso que muitas pessoas têm perecido na terra. É por isso que muitas igrejas, muitos ministérios têm baixado as portas, têm se enfraquecido. É por isso que famílias e pessoas vivem frustradas, vivem sempre precisando de milagres e milagres e milagres, porque elas lutam só para ter aquilo que é material, aquilo que perece. Elas não se achegam a Jesus da forma que teria que se chegar. Muitas das vezes só se achega a Jesus quando está na prova, quando a enfermidade bate a porta, quando o desemprego bate a porta, quando a morte bate a porta. Aí as pessoas vão procurar Jesus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não querem ter relacionamento com o Senhor. Elas querem um milagre, mas não querem viver o relacionamento.
E quando eu vivo só uma vida de milagres, quando eu vivo uma vida só em busca de milagres, eu não preciso me relacionar com Deus. As pessoas, elas têm esse pensamento. Elas buscam enquanto não alcançam, mas depois que são alcançadas por Jesus e recebem o milagre, elas o abandonam. E daí novamente, quando vem a necessidade de algo, elas sabem onde encontrar Jesus. Foi o que esse povo fez. Foi uma glória, foi uma maravilha quando Jesus ali multiplicou aqueles 5 pãezinhos e todos comeram, todos se fartaram, mas e o dia de amanhã? Quando o próximo dia chegou, eles ainda estavam na mesma condição, numa condição de necessidade daquilo que perecia. E pessoas têm vivido assim, irmãos. Pessoas até alcançam alguns milagres de Jesus, mas está sempre necessitando de outros milagres, de novos milagres. E por isso que Jesus, no capítulo 6, no versículo 57, ele vai dizer assim: mas quem de mim se alimenta, esse viverá. É tremenda essa palavra, irmãos. Jesus estava dizendo: olha, enquanto vocês buscarem as coisas da terra, as coisas materiais, as coisas que são perecíveis, vocês sempre estarão precisando dessas coisas. Mas quando vocês pararem e começar a se alimentar de mim, quando vocês começarem a se alimentar daquilo que eu tenho te dado, das minhas palavras, daquilo que não perece, vocês jamais terão outras necessidades. Valdir dos Santos, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, varão. Nós estamos falando sobre João 6, do verso 9 ao 13. Jesus estava falando que enquanto as pessoas forem escravas das coisas materiais, é só isso, é só para isso que elas vão viver. Elas sempre vão lutar para ter e nunca vão ter. Mas a partir do momento que elas começam a buscar as coisas do reino, se alimentar das coisas do reino, as suas demais necessidades o Senhor supre. Era isso que o Senhor estava tentando passar para aquele povo. E Jesus vai falar no capítulo 6, do verso 51 a 53. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pai do Senhor, Tânia, Deus abençoe. O Senhor dizia que Ele seria o pão, Ele seria o alimento para o mundo necessitado. Ele seria aquele que estava apto a suprir as necessidades do mundo, não só material, mas principalmente espiritual. Porque é essa lição que o Senhor nos deixa. Lembra quando Ele diz: buscai primeiro as coisas do céu, buscai o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando: ei, me busquem primeiro, se alimentem de mim primeiro, porque você nunca mais terá fome do mundo. Quando vocês estão em mim, se alimentando da minha palavra, você não vai ter mais uma necessidade de usar droga. Quando você estiver necessitado de alguma coisa e você vier e se alimentar da minha palavra, você não vai ter que ir ao bar, encher a cara de cachaça para esquecer dos seus problemas, porque através da palavra o Senhor vai te dar uma direção para resolver os seus problemas. Você não vai ter que se humilhar perante um homem para conseguir as coisas, porque o Senhor Ele vai começar a prover a partir do momento que você depositar sua confiança, a partir do momento que você for dependente dEle e não das coisas que Ele pode dar.
Aquelas pessoas estavam com necessidade de pão, de alimento físico. Mas além do alimento físico que Jesus proveu para eles, Jesus ele queria prover algo que não perecesse, algo que não terminasse. Há 3 necessidades que nós, humanos, temos. 3 necessidades materiais que nós temos: ar, água e alimento. É comprovado cientificamente que o homem pode viver alguns minutos sem ar, somente uma semana sem água e 40 dias sem o alimento. Nós necessitamos do ar, da água e do alimento para que haja vida em nós. E eu vou te provar na Bíblia que tudo isso o Senhor já nos deu, mas a gente ainda não conseguimos entender qual é o alimento que Ele tem dado a nós, qual o alimento que nós esquecemos de nos alimentar. Nós vimos aqui que são 3 necessidades: ar, água e alimento. Gênesis 2:7. Depois que o Senhor ele forma o homem do pó da terra, ele sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. A primeira necessidade para que nós venhamos ter vida é o vento do Espírito Santo sobre nós. É o fôlego de vida que somente Deus pode nos dar. Somente Deus ele pode soprar em nós, dia após dia, o fôlego da vida. A segunda necessidade é a água. João 4, versículo 14. Jesus pede água para a mulher samaritana. E ela estranha um judeu falando com a samaritana porque eles não se davam bem. E Jesus diz: se você soubesse quem te pede água, você teria pedido para ele, e ele vos teria dado da água da vida, da água que jorra para a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. Tudo que você precisa, irmão, para ter vida, você encontra em Jesus. Tudo que você precisa para ter vida, você encontra em Jesus. Lembra a terceira opção, a terceira necessidade, que era o alimento? João 6,57, Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Oh, glória a Deus. Primeiro Jesus, ele vem e nos sopra o fôlego de vida. Depois Jesus vem através da sua palavra e nos lava, nos purifica, faz jorrar em nós fontes de água viva. E depois ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Você não entendeu, irmão? O que Jesus falou aqui, irmãos, é que ele sendo um, ele é aquele que supre as suas necessidades. Ele sendo um, ele supre a sua sede. Ele supre a sua fome espiritual. Ele sendo um é que sopra o fôlego de vida sobre você pela manhã. Se você está agora acompanhando essa live aí, foi porque o Senhor chegou em você pela manhã e te soprou o fôlego de vida. Mais do que te dar a vida, Ele te deu o sustento. Mais do que o sustento, Ele te dá a provisão. Mais do que a provisão, Ele te dá a vida. Mas tudo vem através dele, irmãos. Oh, glória. Oh, aleluia, glória a Deus. Você não precisa do homem, irmãos. Você não precisa do homem para viver. Porque as suas necessidades, elas podem ser supridas por Jesus.
Deus mostrou para aquele povo que conhecia suas necessidades físicas, suas necessidades humanas. E também provou para eles que estava apto a suprir suas necessidades humanas, mas principalmente as espirituais. Porque Jesus, ele declara que ele é o pão que desceu do céu. Veja que curioso. O que ressalta essa verdade dita por Jesus, que ele é o pão que desceu do céu. Jesus, ele nasceu em Belém. Pai do Senhor, pastor Marco, Deus abençoe. Deus nasceu na cidade de Belém. E a cidade de Belém significa a casa do pão. Olha que curiosidade interessante. No pensamento oriental, o pão era sinônimo de comunhão, de unidade, de hospitalidade. Então as pessoas, elas se uniam, amigos se reuniam, familiares se reuniam e partiam o pão em sinal de comunhão. Partiam o pão em um sinal de unidade. Veja que o pão comum, ele não pode gerar nós vida material. O pão, ele pode até nos dar força, nos dar energia para as tarefas diárias. Mas Cristo, ele é o alimento que nos vivifica, irmão. Ele é o alimento que nos vitaliza, que nos faz, irmãos, sermos avivados. O Senhor, ele é aquele alimento que nos traz vida, que gera vida em nós. E eu encerro a minha participação, irmãos, dizendo assim: o que é o pão que diariamente comemos? Não é o trigo moído? Isaías 28 vai dizer assim: o trigo deve ser moído para se fazer pão. Meu Deus. É forte, irmãos. O trigo deve ser moído para se fazer pão. Jesus diz que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu. O que nos lembra, irmãos, é que o nosso sustento espiritual vem de uma sequência ou de uma consequência de sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou naquela cruz do Calvário. Quando ele foi moído, quando ele foi, aleluia, glória a Deus, quando ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, quando a lança ultrapassou o seu lado, quando açoitaram a ele, quando cuspiram sobre ele, quando escarneceram sobre ele, o trigo estava sendo moído, irmãos, para que ele viesse ser o pão, para que ele viesse ser o pão que alimenta o mundo, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que gera em nós a vida. Oh, aleluias! O pão, ele foi moído, irmãos, na cruz do Calvário. O pão, ele foi partido pela nossa iniquidade. E agora, através desse ato, nós temos vida. Através do ato de Jesus naquela cruz, nós temos vida, irmãos. Através do pão que nos alimenta, nós temos vida. Jesus, ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E eu quero parar por aqui e trazer uma reflexão para você. O pão de Deus, ele não só nos satisfaz a nós,
Ele não veio satisfazer somente o nosso prazer, o nosso alívio pessoal. Uma vez que ele se torna vida e deseja alimentar outros corações famintos, outras almas famintas, por meio de nossas vidas, por meio de nossas palavras, dos nossos lábios. Ou seja, o mesmo pão que gerou em nós vida, que nos alimenta, ele não só nos alimenta, mas gera em nós vida. E como assim? A partir do momento que eu me alimento da palavra do Senhor, uma vida espiritual é gerada em mim. E essa vida espiritual, esse alimento, eu tenho que compartilhar com outras pessoas, para que as outras pessoas possam ter vidas também espiritual com Deus. Então nós devemos dar de comer para essas pessoas que estão famintas, para essas almas que espiritualmente falando estão famintas. Veja que quando Jesus ele dá graças pelo pão e parte o pão e entrega aos discípulos, os discípulos tiveram uma participação especial. Jesus é o pão, Jesus é o provedor. Só que ele partilhou com os discípulos aquilo que ele era. E os discípulos alimentaram aqueles que vieram a Jesus. E Jesus ele tem nos enviado pessoas para que nós venhamos alimentá-las, para que nós venhamos suprir as suas necessidades, não somente as físicas, uma cesta básica, um remédio, mas também alimentos para a alma, remédio para a alma que cura as feridas. Oh, glória a Deus! Veja que os discípulos, através da vida de Jesus, foram um canal de bênção para levar o alimento, para levar o pão à multidão. E é isso que o Senhor lhe requer de nós. Que nós venhamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas, na vida de almas que estão sedentas pela água da palavra do Senhor, pelo alimento que não perece, pelo alimento que nos gera vida e vida eterna, vida em abundância. São essas pessoas que o Senhor quer alimentar para que elas possam fazer parte dessa natureza de Jesus, essa natureza divina, essa natureza espiritual. Ou seja, mais do que nos alimentarmos, irmãos, mais do que termos a vida em nós, é poder compartilhar e gerar vida nessas pessoas que estão famintas pela palavra do Senhor, pelo alimento que não perece. Essas vidas precisam entender que as coisas materiais, elas são passageiras. Hoje, tudo que nós temos, seja carro, seja casa, seja qualquer outro tipo de bem, um ladrão pode vir a tomar, pode vir a roubar, pode ser destruída pelo fogo. Mas aquilo que Jesus, que Deus gera em nós, é o adversário da nossa alma, ele não pode tirar. O inimigo ele não pode tirar a vida que Jesus está gerando em você através da palavra dele. Porque a palavra dele é alimento, é pão que não perece. O pão que nós comemos, ele é perecível. Ele até nos dá força, nos dá energia para as tarefas diárias. Mas o pão espiritual que o Senhor nos dá, ele não perece. Assim como a água viva que ele deu para a mulher samaritana, que fluía dentro dela rios de água viva, também é assim com o alimento que o Senhor nos dá. Através da sua palavra, o Senhor tem gerado vida em nós, para que nós venhamos dar vida para aquelas pessoas que andam mortos no pecado, na escuridão, que não enxergam a luz do Senhor. O Senhor, mais do que te alimentar, mais do que te abençoar, Ele quer que você seja um canal de bênção
para outras vidas. E quando nós entendemos esse mistério, esse propósito do Senhor, nós temos que colocar em prática, irmãos. E é isso que nós, do Ministério Nascido de Deus, estamos fazendo com os irmãos. Pela vida que o Senhor nos deu, que o Senhor gerou em nós, nós queremos gerar também na vida dos irmãos, levando a palavra, levando o alimento espiritual para vocês, para que vocês não venham perecer, para que vocês não venham somente buscar coisas terrenas, coisas da terra, porque a primeira coisa que o Senhor vai fazer depois que nos tirar dessa terra é destruir ela. Então eu vejo que essa terra aqui não tem valor algum para Deus. O maior tesouro de Deus é a sua vida, porque sobre você Ele soprou aquilo que estava dentro dele, que é a vida, para que você fosse a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança é ser um espelho daquilo que ele é. Então, se o Senhor, Ele me alimenta, se o Senhor sopra em mim a vida, eu tenho que ser a sua imagem, eu tenho que ser a sua semelhança, eu tenho que ser o seu espelho. Eu tenho que ver a alma ali necessitada do alimento e levar o alimento para ele. Eu tenho que soprar vida sobre ele através das minhas orações, através do meu clamor. De alguma forma eu tenho que ser instrumento para que Deus venha suprir a necessidade do mundo. E é isso que o Senhor ele requer de cada um de nós, irmãos. Nesse momento difícil, mais do que o alimento que perece, o Senhor ele quer te dar um alimento para a vida eterna. Mais do que viver num mundo de caos, de enfermidade, o Senhor ele quer te levar para uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem pranto, nem dor, nem enfermidade. Mais do que uma casa feita por tijolos, por barro, por pedras, cimento, o Senhor ele quer te dar uma morada celestial, para que onde Ele estiver, esteja vós também, para que vocês estejam sempre na presença gloriosa do Senhor. Onde lá não vai ter nem sol, porque a sua própria glória vai iluminar todos. Onde a sua própria glória vai suprir a necessidade de todos. Mais do que a cura, mais do que o milagre, Jesus ele quer te dar a vida. E a vida em abundância, que somente através dele nós podemos alcançar. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. É um Deus que não dorme. É um Deus que não morre. É um Deus que nunca falha, nunca falhou. E o que eu quero dizer para os irmãos que estão acompanhando é que o Senhor, amém, vamos orar sim pelo nosso irmão Valdir. O que o Senhor tem para você, irmãos, é vida. O que o Senhor tem para você é paz. O que o Senhor deseja é que você esteja sempre na presença dele. Porque um filho, ele tem todas as suas necessidades supridas quando ele está na presença do Pai. Quando o filho pródigo saiu da sua casa, da casa de seu pai, e gastou tudo que tinha,
E depois, quando ele se viu que estava na pior, sem nada, e voltou para a casa do pai, foi o pai que supriu as suas necessidades. Foi o pai que deu novas vestes, a sandália, um anel, que festejou a volta do filho. O pai é aquele que conhece as nossas necessidades e pode supri-las. Amém? Vamos orar, irmãos, pelo Valdir. Valdir, saiba que Deus, Ele te ama. Saiba que, independente qual seja a sua necessidade, seja ela física, material ou espiritual, o Senhor pode supri-lo. O Senhor, Ele pode restituir aquilo que você perdeu. Ele pode te dar algo que ainda não tenha chegado até você. Ele traz à existência aquilo que não tem. Pois Ele fez isso com José no Egito. Não existia cargo de governador no Egito. Mas para cumprir a palavra do Senhor, Deus fez com que existisse esse cargo, para que José fosse abençoado por Deus. E você vai ver na Bíblia que depois de José, não houve outro governador no Egito. E antes de José, não teve nenhum outro governador no Egito. Porque Deus, Ele cria situações, Ele cria cargos, Ele cria o que Ele quiser para abençoar o seu filho, para suprir a necessidade do seu filho. Amém? Convido a todos para nós estarmos orando pela vida do Valdir e estar orando um pelos outros. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vemos aqui, Senhor, através da Sua palavra, que o Senhor, além de ser um Deus poderoso e maravilhoso, o Senhor também é um Pai que se preocupa com as nossas necessidades. Que o Senhor também é um Pai que nos ama. E o Senhor pode suprir toda e qualquer necessidade que os teus filhos possam ter. Por isso, diante de Ti, nós te apresentamos, ó Pai, o Valdir em Tuas mãos. Senhor, diante de Ti eu declaro que eu não conheço, Pai, o Valdir. Mas o Senhor é aquele que o conhece. O Senhor é aquele que sonda o coração. O Senhor é aquele que sabe a quantidade de fios que tem em sua cabeça de cabelo. O Senhor sabe aquilo que ele tem passado, aquilo que ele tem enfrentado. O Senhor sabe, Pai, exatamente qual é a necessidade do teu filho. E eu sei, Pai, porque a Sua palavra nos revelou nessa noite, que o Senhor se importa com as necessidades dos seus filhos. Que o Senhor quer, ó Pai querido amado, suprir as necessidades dos seus filhos. Por isso, nessa noite, meu Deus, nós te pedimos, como filhos, ó Pai, venha suprir a necessidade, Senhor, do Valdir. Ah, Deus da glória, Deus poderoso, a Tua palavra nos disse aqui, Senhor, que todos aqueles que foram dados a Ti e que foram até Ti, o Senhor de maneira nenhuma lançou fora. Ó Espírito Santo, o Senhor é um Deus que, independente, ó Pai, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, o Senhor é aquele que não nos lança fora, pelo contrário, o Senhor é aquele que a todo tempo tem nos convidado para nos alimentar de Ti, Senhor, do pão da vida, do pão que desceu do céu, para que em nós haja vida, Senhor, para que em nós, ó Pai, haja a Sua vida, para que através de nós, Pai, outras pessoas possam ser alcançadas por Ti, meu Deus. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos que através das nossas vidas, das nossas orações, vidas como a do Valdir possam ser alcançadas por Ti,
e possam ser alimentadas, ó Pai, pela Tua palavra. Pois o que eu posso dar, Senhor, são alimentos perecíveis, mas o que o Senhor pode dar, ó Pai, são fontes de água vivas. O que o Senhor pode dar, ó Pai, é um alimento que não perece, é um alimento que supre para toda a eternidade. E é por isso que eu te peço, ó Pai, pelo seu santo nome, Jesus, supre a necessidade do Valdir, ó Pai. Supre as minhas necessidades, Senhor. Supre as necessidades de todos aqueles que estão vendo essa live, ó Pai. De todos esses que vão compartilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas também, Jesus. Pelo poder que há, Senhor, em Teu nome. Pelo poder do Teu nome, ó Pai, nós te pedimos como filho. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E lembre-se, não busque somente o Senhor quando você precisar de um milagre. Não busque somente o Senhor quando você estiver numa pior, numa cama de hospital. Não deixe de apresentar o seu somente em tempos difíceis. E mesmo que você só busque o Senhor pelos milagres em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, Jesus ele nos falou e nos provou que de maneira nenhuma ele lançará fora, né? Mas ter um relacionamento com Deus nos faz, irmãos, mais do que buscar milagres, nos faz um canal de milagres para aqueles que precisam de Jesus. Nós podemos ser, irmãos, um canal gerador de milagres para vidas que necessitam de Deus. Não façam como aquelas pessoas fizeram. Elas receberam um milagre e depois que as suas necessidades foram supridas, o texto não vai nos dizer que alguém começou a seguir a Jesus, alguém começou a ser discípulos de Jesus. Pelo contrário, só procuraram a Jesus porque eles precisavam do milagre, precisavam do pão, precisavam encher a barriga. Você não precisa buscar o Senhor porque hoje você não tem um carro e você quer ter um carro. Você não precisa buscar a Jesus hoje porque você não tem uma casa e você quer ter uma casa. Você precisa buscar a Jesus porque mesmo sem carro, mesmo sem casa, é Ele que gera em você a vida. É Ele que gera em você uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Você não precisa de um carro, você não precisa de uma casa, você não precisa de bens materiais para que o Senhor possa usar a sua vida para ser um canal de bênção, um canal de geração de vida para outras pessoas. O Senhor ele trabalha no simples, ele trabalha no pouco. Trouxeram para ele 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era pouco, mas era tudo que aquela pessoa tinha para oferecer para Cristo. O seu pouco com Deus é muito, irmãos. Muitas das vezes nós pensamos que nós somos tão pequenos que nós não podemos fazer nada. Muitas vezes a gente só pode falar, eu só posso orar. Então ore. Porque aquele pouquinho, aquela oração que você fez, aquela oração que você direcionou a Deus, é que vai gerar um milagre. Então quando alguém pedir assim, olha, vamos orar por fulano de tal, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, é esse pouquinho que você pode fazer que vai gerar um milagre.
Tudo que nós temos que fazer é levar até a Jesus, é deixar nas mãos de Jesus, e Ele apresenta ao Pai, e o milagre acontece, amém? Deus abençoe a vida de vocês, e que vocês possam estar sempre ligados em Cristo, e um relacionamento de pai para filho, amém? Irmãos, tá dando um tempo aqui no Facebook, a live ela vai cair, mas vai continuar, tá, irmãos? Quando ela cair aqui para vocês atualizem a página do Facebook e entra novamente no perfil aí da igreja e clica aí que vai estar ao vivo ainda, tá? É que ela vai dar uma atualizada aqui, amém? Que os irmãos possam se manter firmes e sempre sendo um canal de bênção, um canal de vida para as pessoas, amém? Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, amo todos vocês, orem por mim, orem pela minha família, para que nós possamos estar aqui sempre, amém? Deus abençoe. Um beijo, Rafael, meu irmão. Mesmo de longe, você está perto, você está aqui no meu coração, nas minhas orações, amém? Deus abençoe a todos. Ó, não saiam, vai atualizar aqui, mas vai continuar, hein?